Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Edlazi Brito. Esta aula ela é destinada aos estudantes da educação do campo. Então, sendo assim, vamos iniciar os nossos estudos. O nosso conteúdo são os ciclos biogeoquímicos, só para relembrar, né? O próprio nome já diz do que se trata, é biogeoquímico, né? Bio são os seres vivos, geo, a terra, né? Ou solo, crosta terrestre, e químico são os elementos químicos, ou seja, são os elementos químicos que ora está transitando pelos seres vivos, pelo solo ou pela atmosfera. Então, a primeira questão, ele pergunta: os ciclos biogeoquímicos que apresentam como reservatório a atmosfera são chamados de. Então, é lógico que são os ciclos gasosos. A mesma questão, ela é bem semelhante, só que ao invés de atmosfera, ele fala que apresentam como reservatório a crosta terrestre. Então, se eles estão reservados na crosta terrestre, ou ele passa pela crosta terrestre, né, que é o solo, então são os ciclos sedimentares. A terceira questão era para você, aonde tem primeiro, segundo e terceiro, você substituir por esses termos, e daí você iria ver qual é a alternativa que se encaixa, e aí você iria marcar, né? Então, o aluno ou aluna acertou essa questão. Então, vamos lá. Ele diz assim: graças à reciclagem da matéria, os seres vivos estão em permanentes trocas com o ambiente. Os animais comem as plantas e, quando morrem, seus cadáveres são decompostos por fungos e bactérias que reciclam a matéria, devolvendo-a para a natureza. Agora é que vem aí foi o comando da questão, né? E agora vem realmente o que ele quer. Se então aqui, né? No caso, os decompositores, então entra isso aqui, ó. Se os decompositores, que vai ser substituído por esse fossem eliminados, no caso, dois, né? Ciclos biogeoquímicos, aqui, ó, os ciclos biogeoquímicos seriam interrompidos, provocando um colapso nos, você tem aí o numeral 3, né? Que é o quê? O ecossistema. Então, ele quis dizer aqui que se os decompositores fossem eliminados, os ciclos seriam interrompidos, provocando um colapso no ecossistema, uma vez que sabemos, né, como esse ciclo ele é importante, né, como esse ciclo de elemento químico ele é importante para a manutenção do ecossistema. Aí aqui seria para vocês verem, né, o vídeo para fazer o terrário. Aqui foi um exemplo. E aqui, né, essa questão aqui, ela está errada, né? Vamos corrigi-la. A pergunta foi o seguinte: o que o terrário está representando, né? Então, você confeccionou o terrário, né? Você fez o terrário. E a pergunta era, o que aquele terrário ali, ele estava representando? Então, a resposta correta, né, seria apenas essa, um mini ecossistema, uma vez que sabemos que o ecossistema é a interação dos fatores bióticos, né, que são os seres vivos, no caso, as plantas, animais e micróbios, certo? Com os fatores abióticos, que no caso são os elementos químicos, como o ar, né, a água, o solo e os minerais. Então, a resposta correta seria um mini ecossistema. A outra questão, a letra B, perguntou quais são as
transformações que estão ocorrendo ali. Então, veja só, dentro daquele mini ecossistema está ocorrendo tanto as transformações químicas como as transformações físicas, certo? Então, vamos ver o que é uma reação química, né? A reação química é aquela quando a matéria ela vai sofrer alteração, ou seja, né, esses átomos eles podem de certa forma se rearranjar e transformar em um novo composto. Por exemplo, a queima, né, a combustão. Você pega um pedaço de papel, quando você queima, ali está se transformando em quê? Em cinzas, certo? Está liberado ali água no estado de vapor e CO2. Então, houve ali uma transformação. Os átomos, eles se reorganizaram, transformando-se em um novo composto. E as reações físicas, né, são aquela aonde os elementos eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração. Por exemplo, a água no estado líquido, se eu colocar ela no congelador, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, certo? Então, em nenhum momento ela vai deixar de ser água. Os átomos, os átomos presentes ali, né, na água no estado líquido, que é hidrogênio mais oxigênio, né, vão permanecer quando eles se encontrarem no estado sólido. E aqui a outra questão era o que fez com que a parede e o plástico que estava vedando o terrário ficassem embaçados. Então, aqui, a resposta correta seria: as mudanças se deram por conta das mudanças nos estados físicos da água. A resposta correta seria, né, que aquelas mudanças que ocorreram dentro daquele terrário, né, se deram por conta das mudanças do estado físico da água. E ali, né, ficou embaçado por conta da mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui o feedback que eu coloquei para vocês. Sabemos que os estados ou fases básicas da matéria são três, né? Sólido, líquido e gasoso. E que, de acordo com a situação, ao retirar ou ceder calor a uma substância, ela sofrerá uma mudança de estado físico. Então, aí vocês receberam esse feedback, né? Para que fosse tirado alguma dúvida de vocês. A outra questão pergunta: o que fez com que a água passasse do estado líquido para o gasoso? Então, aqui foi colocado ebulição e solidificação. Isso aqui está errado, né? Foi o quê? Foi a temperatura e pressão do meio. Então, aqui o feedback: os três estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. A mudança de uma condição para outra é causada pela temperatura e pressão do meio. A água pode ser encontrada nessas três formas na Terra, mas o estado líquido é o mais comum. Isso acontece porque o vapor da água que existe no ar entrou em contato com a superfície do recipiente, né? Então, aí ela se condensou, né? Passando para o estado gasoso. A última questão aqui: esse processo ou fenômeno ocorre na natureza quando a água evapora dos rios, lagos, mares e da respiração e transpiração das plantas, animais e seres humanos. Então, com isso, nós encerramos aqui a nossa correção. Foram poucas questões, certo? Eu espero poder ter esclarecido, né, todas as dúvidas de vocês.